Fala pessoas, beleza? Esse aqui é o vídeo sobre a psicologia na visão do Vygotsky. A gente está falando sobre estruturas da psicologia em Vygotsky. Esse é o vídeo 2. Se você não viu o vídeo 1, o card está aqui em cima. Clica, vê um, vem pro 2, tá? O 1 tem uns 11 minutos, é um vídeo curto que é perfeito para você anotar, que são informações importantes e delicadas. Vamos pro vídeo 2. Nesse vídeo 2 aqui é o seguinte, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da fala. Lá no primeiro a gente falou da ideia principal do Vygotsky, tá? E eu dei uma construída sobre a ideia principal do Vygotsky, sobre como é que a cultura passa para a criança. E agora nós vamos ver sobre o desenvolvimento da fala, que é o próximo passo, tá certo? Vamos lá, então a gente vai ter a questão dos aspectos verbais e motores, tá certo? O Vygotsky tem uma pontuação que ele diz que em primeiro momento, nas suas pesquisas, ele percebe que essa relação aqui motora e de fala, né? Essas reações verbais é o seguinte, elas são assim misturadas, elas ainda não têm um uso determinado, elas ainda não têm um espaço determinado e elas vão aparecer no processo de vida da criança, no momento da criança mais nova, quando ela está desenvolvendo a linguagem ainda, de uma forma muito misturada. E tem um exemplo interessante para você entender isso, que é um exemplo cotidiano muito legal que eu coloquei aqui, certo? Olha lá, exemplo, você oferece algo para a criança sem mostrar para ela, certo? E você pergunta para ela, você quer? A criança é geralmente de 1 ano, mais ou menos, que está verbalizando pequeninas palavras, não, lá, oi, né? Expressões que não têm diretamente ali um conceito, para o adulto. Então você esconde e fala, você quer papá, por exemplo? Ela fala, não. E aí você pode entender que ela não quer o papá, só que quando você pega o papá e dá pra ela, e você começa a dar comida pra ela, você fala assim pra ela, com o papá na mão, você quer o papá? Ela olha pra você e fala, não, né? O que que isso significa? As ações da criança, essa mistura do processo motor de movimento do corpo está desligada ainda dos processos verbais de fala, né? Por quê? Porque nesse momento o que ela fala não tem significado junto com as ações, junto com as coisas. Isso vai ser montado no processo, naquela troca interpsíquica que nós falamos no vídeo anterior. Isso vai ser montado, vai ser dado o conceito, a ideia, vai ser dado o significado nessa troca interpsíquica. Ujinho, o que é interpsíquica que você está falando? Vai no vídeo anterior, que lá eu explico, certo? Então, essa é a primeira questão do Vygotsky para o desenvolvimento, sobre o desenvolvimento da fala, certo? Então nós temos esse primeiro passo para o Vygotsky, só que esse primeiro passo tem um traço muito interessante, tá certo? Tem os traços, né? O primeiro traço que vai aparecer nisso é o traço demonstrativo, tá certo? E o que que é isso? É quando ela começa a indicar o que está fazendo, tá? Isso a gente vê nas crianças de uma forma cotidiana, né? Ela começa a indicar. Então ela vai pegar esse primeiro momento da fala que é desconstruída, que não tem um significado, e nesse segundo momento vai acontecer os traços, né? Que são de demonstração. Ela vai começar a fazer exatamente esse movimento de indicar, né? Então olha o seguinte, que isso aqui é interessante. É um movimento onde ela começa indicar, por exemplo, isso vai expor os desejos dela, alguma coisa que ela quer pegar, certo? Então ela tá lá e ela quer pegar alguma coisa. A gente tem um exemplo muito bom aqui, que é o seguinte, olha só exemplo. Ela quer o pão, aponta para o pão e diz esse, né? Ela aponta para o pão e diz esse. Nesse momento você vê que a linguagem dela, a verbalização, começa a adquirir algum sentido, tá certo? Ela aponta, ela criança e diz esse. O que o Vygotsky vai dizer que nós já entendemos anteriormente? Para ela fazer esse movimento de esse, é porque ela já absorveu esse movimento e formou mais ou menos o sentido de que quando eu aponto é porque eu estou apontando aquilo que eu quero. Isso nela ainda está meio frouxo, vai ser mais determinado, isso vai ser mais definido, vai ser afinado. E como é que isso vai ser afinado? Quando ela fala esse, e ela vai passar essa fala para um adulto. E esse adulto é o adulto que vai firmar aquela fala, que vai significar esse apontamento dela.
Porque quando ela fala esse e ela aponta para o pão, o adulto pega o pão e confirma esse e dá o pão para ela começa a assimilar de que esse apontamento, esse movimento, junto com essa verbalização, indica realmente o desejo dela naquilo, no objeto, sobre o objeto. E o adulto vai dar o pão para ela, ele vai então responder a essa verbalização, a essa ação, certo? Quando ele responde positivamente, ela vai ver que realmente aquela verbalização e aquela ação faz com que ela obtenha o que ela queria. E aí é um momento importante, onde a verbalização e onde as ações elas começam a andar juntas. Diferente daquele primeiro movimento que a gente viu, onde a verbalização está de um jeito e as ações estão de outro, certo? E aqui a gente tem dois pontos importantes, né? Que é o quê? No primeiro movimento, ela vai distinguir para os outros, certo? Então o que a gente está vendo? A criança distinguindo para os outros, para mim e para ela. E depois a criança vai começar a distinguir para ela mesma, para si mesma, tá certo? Ela vai fazer distinção. Isso que é importante. O primeiro momento, ela faz essa troca. E depois ela vai começar a distinguir para ela mesma, certo? E aqui nós temos uma frase muito importante para a gente explanar melhor essa ideia. Olha aqui. A fala vai deixando de ser um meio para distinguir o comportamento dos outros, certo? E vai adquirindo a função de autodireção. Então, qual é o primeiro momento? A gente tem um comportamento do outro. A criança, ela quer um pão. Como ela não pode pegar um pão, porque ela não tem um pão acessível, ela desenvolve essa linguagem para movimentar quem? O outro. Por quê? Quem pegou o pão? Foi ela ou foi o adulto? Foi o adulto. Então ela está direcionando o quê? O outro, certo? Ela vai começar a se autodirecionar num próximo momento de desenvolvimento dessa sua verbalização, dessas suas ações motoras, tá? Nesse próximo movimento. Nesse próximo movimento a gente já vai abrir aqui um novo assunto, que é fala e ação. A gente vai entender melhor um pouco como é essa ideia de fala e ação para o Vygotsky, quando ela já começa a amadurecer um pouco, certo? Dois pontos importantes. O primeiro é o desenvolvimento independente. O segundo é a conversão, tá? Desenvolvimento independente. Esse desenvolvimento independente, ele é o quê? É o momento onde ela começa a expor a verbalização dela, começa a expor as ações dela, e aí que está interessante. Nesse momento, quando ela faz essa autodireção, ela está fazendo esse movimento independente, né, de autodireção. O que é essa autodireção? É onde ela fala, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu não gostei disso, ou eu vou no banheiro, né? Ela está se autodirecionando. Não só se autodirecionando verbalmente, mas isso é um resultado do que ela está pensando. Ela já está começando a entender que essa fala autodireciona ela, certo? Isso é muito importante. E na conversão, nós temos o desenvolvimento intelectual, né? Certo? O que vai acontecer em toda essa troca de fala? O que vai acontecer com esse simbolismo todo? Vai acontecer o desenvolvimento intelectual, tá certo? Que são aqui, como o Vygotsky diz, formas puramente humanas de inteligência, né? Como assim formas puramente humanas de inteligência? Esse primeiro movimento por Vygotsky, que é esse movimento de troca interpsíquica, certo? Onde eu levo minha cultura para a criança e aonde eu significo e ressignifico a verbalização e a ação da criança, essa troca é isso daqui. Esse desenvolvimento é isso daqui. São as formas puras de desenvolvimento da inteligência, né? Quer dizer, antes de qualquer coisa, nossa inteligência vai começar a amadurecer e os primeiros traços são esses caminhos de desenvolvimento da verbalização, desenvolvimento do sistema motor, dentro de uma troca interpsíquica. Olha que louco, certo? Pontuação importante aí. Nós temos o primeiro, né, a primeira ação, que é o desenvolvimento independente. Temos o segundo, que é a conversão, que vai ligar e desenvolver essa questão da inteligência, tá certo? Nós temos o terceiro ponto, que é a fala acompanhando a ação. Quer dizer, agora a gente tem a fala, mas ela já acompanha a ação.
Lembra no primeiro exemplo? A criança quer o pão e ela vai aprendendo e vai ligando. Vai ter um momento em que a fala vai acompanhar a ação. Vixe, galera, desculpa. Eu não sei onde está a minha água. A fala vai acompanhar a ação, tá certo? E a fala vai determinar a ação. Quer dizer, não só vão deixar de ser juntas, como a fala ela vai ser principal. Ela vai ser mais importante do que a ação, certo? E aqui nós temos uma coisa interessante, que a fala vai dirigir, vai determinar e vai dominar o curso da ação. Como exemplo, eu coloquei uma frase aqui. Eu vou para casa. Então, antes de você ir para casa, a frase já está direcionando o que você vai fazer. Ela já está determinando o que você vai fazer, tá certo? E te dirigindo. Eu vou para casa, certo? Então, essa é a terceira fase. É a fase onde a verbalização acompanha a ação e ela vai realmente dominar essa ação, certo? Bom, outro ponto importante que nós vamos abrir agora é o plano das interações. Galera, agora isso aqui é importante, porque olha só, é uma folha onde eu vou explicar, onde o livro explica pra gente, o livro Psicologias, que está aqui na descrição, para você comprar, como é que a psicologia, o que é a psicologia e como a psicologia humana surge para o Vygotsky. Isso é importante, certo? Vamos lá. Aqui ele vai falar sobre o desenvolvimento das interações. Eles funcionam como? Primeira coisa para o Vygotsky. Existe o sujeito, a pessoa, certo? Tá aqui a pessoa, tá? Essa pessoa vai ter uma ação compartilhada. Olha, explicando direitinho a psicologia do cara. Uma ação compartilhada. Essa criança, ela vai apresentar um movimento para indicar um objeto. O próximo passo é uma interpretação. O adulto vai interpretar, certo? Essa ação da criança com essa verbalização da criança. E quando ele interpreta, ele entende que ela quer obter aquilo que ela está apontando ou que ela está de alguma forma verbalizando, certo? Isso é o primeiro movimento. Isso daqui é a forma de interação inicial para o Vygotsky. O ser humano ele vai passar pelo primeiro processo de interação, principalmente interação inteligente, que é com a linguagem. Caraca, eu preciso pegar um copo d'água pra beber, que eu tô ficando sem voz. Pronto, água tomada. Eu tava ficando sem voz, hein? Água tomada. Ó, é o seguinte. Nós temos, então, esse primeiro processo. O que é esse primeiro processo pro Vygotsky? De novo, pra você anotar bonitinho aí, tá? A criança vai nascer. Eu, Udney, tenho uma cultura. Você aí tem uma cultura. Quem que te deu essa cultura? O processo histórico, certo? Então você tem essa cultura na sua linguagem, na troca interpsíquica, você passa essa cultura para a criança, que é um pequenino novo ser humano que vai se desenvolver absorvendo essa cultura e lá dentro, intrapsiquicamente, causando algumas modificações disso que ele está aprendendo, certo? E por isso que cada humano é um diferente do outro, porque nós fazemos essa transformação dessa ideia. E então é esse movimento de troca que é exatamente o plano de interação. Esse daqui é o alicerce da base da teoria do Vygotsky. E vai ser o alicerce do desenvolvimento psíquico de cada um, certo? Vamos lá. Vamos falar agora de um ponto importante que é o movimento que afeta o adulto, tá? Aí aqui tem outro exemplo, que eu tô tentando desenhar esse exemplo aqui pra você, falando ponto a ponto, porque é uma coisa que quando você entender, já era, certo? É o seguinte, expressões verbais, certo? Pro adulto, o adulto interpreta, e aí surge a ação da criança. A ação da criança vai ser a fala e a ação que ela aprendeu com aquele adulto que confirmou aquela fala e com aquela ação e deu um significado para aquilo, certo? É basicamente isso, então, que eu posso resumir para você sobre o que nós falamos agora, em poucas palavras, certo?
E o que tem isso a ver, então, com a função psicológica de cada um? Por que essa é a psicologia do Vygotsky, né? E nós vamos entender aqui. Porque é o seguinte, olha só. O Vygotsky vai falar que as nossas funções psicológicas, essas funções psicológicas que estão na nossa cabeça, certo? Elas são resultados do quê? Porque o Vygotsky ele não acredita que nós nascemos com algum traço psicológico. Esse traço psicológico a gente vai ganhando conforme a gente vai desenvolvendo e fazendo o quê? Essa troca nessa verbalização, nessa expressão motora, certo? De movimentos. Então, o Vygotsky não acredita que nós nascemos com alguma função psicológica. Ela vai se estabelecer depois quando o neném nasce e vai se desenvolvendo cada dia mais, certo? Então aqui nós temos o quê? O que é a psicologia, certo? Para o Vygotsky. Até agora nós estamos falando do desenvolvimento do ser humano para o Vygotsky, certo? Ele está falando, nós vamos desenvolver, vamos absorver uma história, vamos absorver uma cultura. E aqui agora é como a psicologia surge para o Vygotsky, certo? Aqui é o seguinte, olha só. Existe o plano de ação entre pessoas, certo? O que é esse plano de ação entre pessoas? São as ações que nós vamos trocar uns com os outros. Desde bebê, a minha linguagem com o adulto trocando a experiência cultural dele e impondo a mim, certo? Isso vai virar uma internalização. A gente vai internalizar, pegar isso que o adulto passou e vai internalizar de uma forma onde ela vai sendo modificada, essa internalização, certo? Tudo isso vai fazer o quê? Tudo isso constrói o funcionamento interno. Então ele diz que ao você rejeitar algo, ao você aceitar algo, ao você ser, sei lá, hoje racista com alguma coisa, ao você ser preconceituoso com alguma coisa, ou você aceitar algo de uma forma mais liberal ou não, tudo isso, essa sua forma psíquica, essa sua forma sentimental que vem da questão da psique, da sua mente, né? Tudo isso, esse seu modelo psíquico, essa sua psicologia pessoal, certo? Essa forma psicológica de você ser é resultado dessa interação que tem como base uma cultura dos adultos que criam esta criança, certo? E essa é a base da teoria do Vygotsky. Interpsiquismo e intrapsiquismo, certo? Vamos resumir? Pode ter sido meio... né? Mas é porque o Vygotsky é muito doido, é muito da hora. Em resumo, nós temos uma psicologia, você tem o desenvolvimento da sua psicologia, certo? Você tem o desenvolvimento psicológico do seu cérebro, das suas ações, do seu comportamento, do seu sentimento, das suas emoções, certo? E tudo isso você adquire de um outro, tá? Você não nasce com essas coisas para o Vygotsky. Você adquire com outro. Em que momento? Na troca. Em que momento específico do desenvolvimento humano? Olha, desde que o ser humano é capaz de trocar símbolos, motores com a mão e linguagens verbais. Isso vai se desenvolvendo, a troca vai acontecendo, a troca vai fortalecendo e isso vai dando para você características da sua psicologia, certo? É isso. Espero que você tenha entendido. O Vygotsky é muito rico, a teoria dele é muito bacana. Por isso que o nome é a teoria interacionista, porque o foco do desenvolvimento psicológico está dentro das relações, das interações, certo? Então as interações que fazem surgir o desenvolvimento do ser humano e a psicologia do ser humano, certo? O nosso posicionamento psicológico, né? O nosso psicológico. Você quer ver uma ideia ao contrário? De como que, se essa interação for uma interação diferente, nós deixamos de absorver a cultura humana e absorvemos outra cultura? Por exemplo, se nós formos criados por lobos, nós vamos viver que nem lobos? Vem aqui no card aqui em cima, As Meninas Lobo. É um vídeo que bomba aqui no canal, vê também, que é o seguinte, eu falo lá exatamente sobre isso. E quando o ser humano não tem essa entre-relação com o próprio ser humano,
ele vira o quê? E se ele tiver essa troca de cultura com um animal, será que ele consegue se transformar culturalmente nesse animal? Isso que eu falo lá nas Meninas Lobo, que eu posso falar é sim, ele se transforma nesse animal. Então clica e vai lá ver o vídeo, certo? Espero que você tenha entendido. Sim, eu repeti várias vezes a mesma ideia, porque é necessário para você entender direitinho como surge a psicologia e como o ser humano se desenvolve para o Vygotsky, certo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Meu, tem vídeo pra caramba de psicologia aqui, de pedagogia, tem muita coisa bacana. Vai aparecer os vídeos no final da tela, tem os cards que eu apontei. Tem livro e link aqui embaixo para você clicar e comprar os seus livros pela Amazon para ajudar o canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.